Nós vamos falar agora, tá, das medidas estatísticas. Na verdade, isso é uma revisão, porque isso já foi trabalhado em anos anteriores. Todas as vezes que nós falamos em medidas estatísticas, nós vamos lembrar de moda, média e mediana. Então vamos lá. A moda, representada por MO, ela determina o número ou valor que mais aparece na minha amostra, tá? Então, imagina que eu tenho aí como um exemplo os valores 2, 2, 3 e 5, tá? Essa aí é a minha amostra. Então, qual é o valor que mais aparece? Nesse caso, o valor que mais aparece é o número 2, que aparece duas vezes. Então, eu digo que a moda corresponde a 2. Neste caso, eu digo que é moda simples, tá? Se eu não tivesse número que se repete, eu diria que eu tenho uma série amodal. Por quê? Porque não tem moda, tá? Se eu tivesse, como exemplo, dois valores que aparecem exatamente a mesma quantidade de vezes, se repetem várias vezes. Dois valores? Eu diria que eu tenho uma série bimodal, tá? E assim sucessivamente. Então, quando só um único número se repetir, é uma série modal. Coloco o número correspondente. Se dois valores se repetirem a mesma quantidade de vezes, eu teria uma série bimodal. E assim sucessivamente. Agora, se eu tiver uma série, uma amostra, onde nenhum número se repita, eu digo que eu tenho uma série amodal, tá? Ou seja, não tem moda, não tem valor que se repete. Tudo bem? A média. Como é que nós calculamos a média? Neste caso, a média é determinada x, com um traço em cima, e ela corresponde à somatória dos valores dividido pela quantidade de valores, tá? Então, nesse caso, o que nós teremos que fazer para determinar a média? Vamos somar os valores, então vai dar 4 mais 8, 12. Então, ficaria 12 dividido por 4. Neste caso, a média será 3, tá? Determinamos a média, tudo bem? Certo? Então, o que eu fiz? Somei todos os valores e dividi pela quantidade de valores. E a mediana? Quem é a mediana? Ela é representada pela letra MD. E para eu determinar a mediana, eu preciso ter o quê? Meus números em ordem crescente, sempre, tá? Se eu tiver uma amostra que os números eles estejam de forma aleatória, é sempre recomendável que eu coloque os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, e que eu faça o quê? Eu vou pegar exatamente o valor que está no centro, no meio. Ele é a minha mediana. Porém, quando eu tiver uma amostragem par, de quantidade par, tá? Nesse caso, eu tenho 4 valores. Qual é a minha mediana? Eu vou pegar os dois valores centrais e vou calcular a média deles. Então, nesse caso, como é que eu vou fazer ali? Vou fazer 2 mais o 3 e vou dividir por 2, tá? Para determinar a mediana. 2 mais 3, 5, tá? 5 dividido por 2, 2,5, certo? Então, nesse caso, nesse exemplo específico, nem a moda, nem a média, nem a mediana correspondem ao mesmo valor, tá? Cada uma das respostas aí me deu um valor diferente, tá? Recordando, tá? Mediana é sempre o valor central. Se eu tiver uma quantidade ímpar de valores na minha amostra, vai ser exatamente o valor central, quantidade ímpar. Se eu tiver uma quantidade par de valores, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar os dois valores centrais e vou calcular a média desses valores. Tudo bem? Então, moda, o valor que mais aparece, média é a somatória de todos os valores dividido pela quantidade de valores, e mediana, que vai ser exatamente o valor central da amostra.